assim, essas coisas que marcam, a mim marcaram como criança, mas certamente a meus colegas marcaram de uma maneira muito mais dura, principalmente aqueles que foram efetivamente vítimas da ditadura, com tortura, com perseguição. Nós temos gente que desapareceu e a gente sabe disso. Eu tenho uma professora que agora está aposentada, que tem um dos seus irmãos foi uma das vítimas da guerrilha do Araguaia, faleceu nas mãos do Estado naquele período. Então, tudo isso nos ajuda a entender um pouco daquele processo e o papel que esse sindicato teve na luta pela redemocratização. Então, quando a gente republicou o livro em 2008, foi dentro desse espírito, de mostrar para todo mundo, olha, esses foram as pessoas que fizeram isso, e elas merecem o reconhecimento, e elas passaram a ter, porque em 78 elas não tiveram isso, né, em 79. Olá! Em junho de 2023, a Durga Sindical completa 45 anos. Para resgatar a história da luta dos docentes em defesa da educação pública e da democracia, apresentamos uma série de podcasts e videocasts com personalidades que fazem parte dessa história. Nesta edição, nós vamos conversar com o professor Eduardo Rolim de Oliveira, diretor de Relações Internacionais do PROIFES Federação e diretor tesoureiro da Durga Sindical. Olá, professor Rolim, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, grande prazer estar aqui de novo. Que bom. Então, o professor Rolim tem toda uma história, uma trajetória bem importante aqui na Durga Sindical. Ele é filiado desde 1997, foi presidente da Durga por 2 mandatos, de 2005 a 2007 e 2007 a 2009. Então, professor, fala um pouquinho para a gente o que lhe motivou a se filiar aqui na Durga Sindical e também fazer parte dessa história e estar aí à frente desses 2 mandatos e também de outros espaços nas diretorias posteriores. Bom, eu acho que quando a gente fala assim, por que eu me filiei no sindicato, a primeira questão que vem à mente da gente é por que estar num sindicato. Não necessariamente esse, mas em qualquer um. Isso para mim sempre foi muito claro, desde a época em que eu estava militando no movimento estudantil aqui na universidade, na URGS. Eu entrei na URGS em 86, e em 88 eu já estava imerso nas questões do movimento estudantil, por convencimento, por entender que era preciso o engajamento dos estudantes nas questões da própria universidade. Naquele momento, é bom citar que o Brasil recém estava saindo da ditadura militar. Em 1986, ainda não tínhamos presidente da República eleito. O primeiro vai ser eleito em 1989. E em 1988, inclusive, teve um evento muito importante na minha vida e na vida da universidade, que foi a escolha do terceiro colocado na lista tríplice da eleição para reitor. E esse foi um processo que eu acompanhei muito de perto. Inclusive, participei da comissão de apuração daquela eleição, representando os estudantes. E essa vivência no movimento estudantil, que também, no meu caso particular, se deu na vida partidária, já naquela época lá, ela me deixou muito claro sempre que um trabalhador, uma vez estando no posto, ele deveria, a primeira coisa a fazer é procurar o seu sindicato para se filiar. Eu, na realidade, eu não fiz a primeira coisa, mas foi uma das primeiras, porque eu entrei na URGS como professor no dia 25 de julho, e no dia 5 de agosto eu me filiei na Durga, ou seja, foram uns 10 dias que eu precisei provavelmente para me organizar, não vou lembrar disso aí, né? Mas enfim, logo em agosto de 97 eu já estava filiado na Durga. E logo passei a acompanhar muito de perto a vida do sindicato, tanto assim que participei ativamente como militante de base, né, na época ainda, na greve de 1998, foi uma greve importante, uma greve que serviu para nós conquistarmos o que depois desconquistamos, digamos assim, que foi a gratificação do estímulo à docência. Mas, enfim, foi um período que a universidade viveu um grande desfinanciamento, uma grande desvalorização naqueles anos 90 do neoliberalismo. Em 98, se a gente faz uma série histórica, inclusive desde o início do Plano Real, foi o período que os professores universitários tiveram seu menor salário. Eu entrei justamente aí, né? Nesse período, e participei dessa greve de 98, ativamente, estando nas assembleias, enfim. Recebi um mês de salário que a Durga deu
uma parcela que a Durgues deu para os professores na época, porque o governo ameaçou cortar o nosso salário. Depois, ainda nesse período do governo Fernando Henrique, nós tivemos uma outra greve em 2001, quando o governo cortou a GAI, que era uma outra gratificação que existia na época, dos técnicos. Os docentes entraram em greve, e foi uma das maiores greves que esse sindicato já fez. Foram 108 dias de greve naquela altura lá. E talvez essa aproximação com o sindicato, com as lutas que a Durg estava levando naquele momento, me fizeram entrar e participar ativamente, tanto de um movimento quanto do outro. Então foi uma coisa mais ou menos natural se aproximar, e aí lá no final de 2002, nós elegemos um presidente da República, que por coincidência é o mesmo que entrou agora no poder, e era um momento de muita efervescência, e a gente entendia que era preciso muito engajamento. Fui convencido a participar do sindicato, da diretoria. Nunca tinha pensado em fazer isso. Eu tinha uma militância que era muito mais partidária do que propriamente sindical, mas aí a minha vida mudou completamente. A partir daí eu virei vice-presidente, né? Primeiro vice-presidente em 2003. Em 2005 eu virei presidente, e num movimento mais ou menos natural, ainda que eu nunca tenha tido uma eleição fácil, porque as duas eleições que eu ganhei como presidente foram eleições bastante disputadas, com duas chapas concorrendo e tudo, mas ganhei ambas. E nesse meu período de 5 anos que eu fiquei como presidente, foram 4 anos e meio, na realidade. Na época, o mandato era de 2 anos, e eu tive um mandato prorrogado por 6 meses, quando houve a transformação da Durgues de associação em sindicato, no final de 2008. Por isso que eu fiquei até metade do ano de 2009. Nesse período também muita coisa se fez. Foi o período da fundação do PROIFES Federação, o período que a Durgues entrou como filiada no PROIFES, e isso vai ainda antes de virar sindicato. Isso aconteceu em 2005, um ano depois da fundação do PROIFES. Não chegou um ano, 6 meses depois da fundação do PROIFES, a Durgues se filiou, e eu já em 2005 participei da eleição e fui membro da diretoria do PROIFES, que ainda na época não era uma federação, era um fórum. Então foi nesse momento aí que minha vida sindical começou, e ela está completando agora 20 anos, e eu diria inclusive que chegando a era de virar o ciclo, né? Mas isso é um assunto para depois. E professora, a Durga Sindical, ela foi fundada em 1978 como Associação dos Docentes da URGS, na época da ditadura militar. E nesses anos de chumbo, as universidades foram bem atacadas, né? Havia muita repressão e censura, né? E os ataques à liberdade de expressão. Inclusive, docentes aqui, dirigentes sindicais, lançaram o livro Universidade, Repressão, os Expurgos na URGS, em 1979. Então, comente para a gente um pouquinho assim, sobre isso. Qual foi a sua impressão em relação a essa situação da época? Bom, vamos dividir em 2 partes, né? Primeiro, na época que a Durgues foi fundada e que esse livro foi editado pela primeira vez, eu era criança, então eu ainda não tinha uma vivência política maior. Eu tinha 10 anos, né? Quando a Durgues foi fundada em 78, eu tinha 9 anos de idade. Então foi uma inserção que veio depois, posterior a isso, né? Como eu estava contando, a minha vida a partir da vida de universitário, alguns anos depois desses eventos aí. Mas eu tive a grande felicidade de ser presidente da Durgues quando a Durgues completou 30 anos, em 2008. E uma das coisas que nós fizemos naquele período, naquele ano lá, na festa dos 30 anos, digamos assim, a celebração dos 30 anos, foi a reedição do livro. Um trabalho que a gente fez grande, de negociação com a editora que detinha os direitos dele, e por uma coisa muito simbólica, eu acho que isso aconteceu. Nós, pela primeira vez, os autores desse livro, lá em 1979, puderam ter uma edição do livro com seus próprios nomes. Porque se a gente observa a primeira edição, ela não tem nome de ninguém. O único nome que consta, isso eu acho que é uma grande honra para esse sindicato, é o nome da Durgues. Então só aparece lá a Durgues. E ela serviu, na realidade, como grande guarda-chuva que permitiu
que os autores pudessem publicar um livro que, evidentemente, naquela altura ainda poderia lhes trazer repressão, perseguição e coisas até piores. Então, evidentemente que isso mostra um pouco também da importância de ter um sindicato. Ainda que a Durgs, à época, fosse uma associação, porque os servidores públicos não tinham o direito de ter sindicato, isso a gente só vai ter algum tempo depois, em 88, mas eles tiveram o amparo daquela associação, hoje sindicato, para poder editar esse livro. E quando a gente faz a segunda edição, que na realidade é uma reimpressão, com o reconhecimento da autoria das pessoas, isso para mim é muito importante, porque foi simbólico. Era a Durgs de novo, já 30 anos depois, praticamente, né, 29 anos depois, resgatando um passado que foi muito importante. A publicação daquele livro, ela é uma demonstração de tudo que aconteceu na URGS naquele período, ou pelo menos uma boa parte das coisas que aconteceram naquele período, e a gente conseguiu ainda, praticamente todos, já tinha uma autora que já tinha falecido, mas os demais autores ainda todos em vida, eles tiveram o reconhecimento de ter o seu nome impresso no livro, e a Durgs novamente está lá como o órgão que organizou aquele livro, né? Através dos seus associados. Eu lembro, inclusive, que nós também fizemos uma homenagem aos sócios fundadores, e aqueles professores que escreveram o livro, todos ganharam um troféu também, marcando um pouquinho, né, a homenagem que o sindicato trazia para as pessoas corajosas que fizeram a edição do livro. Mas eu diria que é importante a gente reconhecer isso, principalmente nós que somos muito mais jovens, que não vivemos a ditadura militar fisicamente falando, porque éramos crianças, ou nem tínhamos nascido em alguns casos. É importante a gente entender todo o período de dificuldades que as pessoas tinham naquela época. Não se podia se organizar, não se podia participar de movimentos, não se sabia, inclusive, quem era quem das pessoas que estavam próximas da gente, porque conta-se muito, né, e aí eu digo conta-se justamente por uma questão etária, né, que dentro da sala de aula tinha as pessoas que eram dedo duro da ditadura, tinha militares que vinham, assistiam às aulas. Foi um período que as pessoas eram obrigadas a assistir disciplinas que hoje as pessoas nem sabem que existem, mas eu vivi todas elas: Organização Moral e Cívica no primeiro grau, EPB no segundo grau, aliás, Moral e Cívica no primeiro, no segundo grau era, como é que era o nome que eles estudavam? O SPB, Organização Social e Política do Brasil, e EPB na universidade. Então eu vivi tudo isso, eu passei tanto pela Moral e Cívica, quanto pelo SPB, quanto pelo EPB, porque a gente era, de certa maneira, bombardeado pela propaganda da ditadura. Né? Eu lembro bem que quando tinha lá meus 10 anos de idade, ainda na ditadura militar, a gente ouvia, menos até 10 anos, a gente ouvia todo ano, perto do 7 de setembro lá, musiquinhas que lembravam a ditadura, a gente desfilava na rua, nas escolas, enfim, essas coisas que a mim marcaram como criança, mas certamente a meus colegas marcaram de uma maneira muito mais dura, principalmente aqueles que foram efetivamente vítimas da ditadura, com tortura, com perseguição. Nós temos gente que desapareceu e a gente sabe disso. Eu tenho uma professora que agora está aposentada, que tem um dos seus irmãos foi uma das vítimas da guerrilha do Araguaia, faleceu nas mãos do Estado naquele período. Então, tudo isso nos ajuda a entender um pouco daquele processo e o papel que esse sindicato teve na luta pela redemocratização. Então, quando a gente republicou o livro em 2008, foi dentro desse espírito, de mostrar para todo mundo, olha, esses foram as pessoas que fizeram isso, e elas merecem o reconhecimento que elas passaram a ter, porque em 78 elas não tiveram isso, né, em 79. Então, pode-se dizer que o sindicato tem este papel de lutar pela democracia. Mas há pouco tempo o Brasil já viveu uma ameaça de volta da ditadura militar. E, na sua opinião, professor Rolim, os professores tiveram um papel importante nesta luta contra o retorno, essa retomada da ditadura militar? Olha, eu acho que nós vivemos um período muito complicado da história brasileira, porque a sociedade está muito dividida. E nós que vivemos aqui em Porto Alegre, na região sul do Brasil,
A gente vive isso de uma maneira muito mais dramática, talvez, do que pessoas que vivem no Nordeste. Eu estava vendo ontem, inclusive, uma estatística daquelas pessoas que estão sendo réis agora no processo de investigação dos atos antidemocráticos de janeiro. A maioria delas são pessoas da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sobretudo. Então é óbvio que mesmo entre nós, há pessoas que apoiaram o governo anterior e que apoiaram esse movimento aí de 8 de janeiro e os outros que tivemos, né, de dezembro, lá do caminhão que ia ser explodido, etc. e tal. Então eu não vou dizer que dê para a gente mensurar, olha, dentre os professores universitários uma parte apoia e uma parte não apoia. Eu não tenho dúvida que a imensa maioria dos professores universitários são contrários à ditadura, são a favor da democracia, votaram assim, mas evidentemente que entre nós existem aqueles que pensam diferente. Então, sim, os professores foram muito importantes nesse processo que a gente viveu, de uma resistência que se não foi parecida com aquela daquela época, porque efetivamente os que tentaram o golpe em janeiro, eles não tinham nem apoio militar, nem apoio popular para fazer isso, mas evidentemente que a gente assistiu tudo que aconteceu em Brasília naqueles dias, aquele dia lá de 8 de janeiro. De certa maneira, inclusive, estupefatos por não acreditar que aquilo fosse possível ainda, né? E principalmente porque, pior do que simplesmente querer fazer um atentado, ali foi uma mostra de qual a estupidez pode chegar. A estupidez do fanatismo, a estupidez do mau convencimento, a ponto de um cidadão pegar um relógio do século XIX e jogar no chão, a ponto de gente quebrar quadros, a ponto de pessoas quebrarem objetos de arte, um vaso chinês de não sei quantos centenas de anos atrás. Quer dizer, isso passa de qualquer raia do aceitável, né? Se a gente olhar toda e qualquer ditadura, de certa maneira, as coisas se mantiveram. O patrimônio artístico, histórico. Esse grupelho que tentou tomar conta do país de janeiro, ele é de uma incapacidade intelectual que chega a ser assustadora até, né? Então é óbvio que sim, os professores universitários participaram desse processo de defesa da democracia. Muita gente foi na posse do presidente da República atual, e certamente, se houvesse uma investida maior desse grupo contra a democracia, eles encontrariam nos professores universitários um bastião de resistência, inclusive nas ruas. Isso não foi necessário, felizmente, porque esse grupelho não tinha o apelo que achava que tinha, mas é simplesmente um grande alerta para nós de que nós não podemos descansar na defesa da democracia. Esse é um processo que tem que ser cotidiano, todos os dias, porque sempre vai ter grupos, e no Brasil, infelizmente, grupos eram capazes de ser contra a ciência, ser contra a vacina, ser contra as mulheres, as minorias, ser a favor de destruição de mata, ser a favor de queimada, ser a favor de genocídio, como aconteceu lá no norte do país, contra a população indígena. Esse grupo aí, ele está aí, ele existe. Infelizmente, nós vivemos uma parte do Brasil onde um número maior de pessoas apoia isso, né? Inclusive votou em massa nesse cidadão que felizmente foi derrotado. Mas obviamente que essa é uma luta que vai continuar, ela não acabou em 8 de janeiro. Eu espero sim que o Estado brasileiro seja capaz de punir duramente essas pessoas. Já são 750 que estão respondendo a processo no Supremo Tribunal, e eu espero que todos eles sejam condenados e todos eles vão para a cadeia, porque o crime de atentar contra a democracia nunca mais pode ser tolerado nesse país. E contra o patrimônio público. É uma falta de amor à pátria, este ato de 8 de janeiro. Em nome de um patriotismo, né? Eles se vestiam de verde e amarelo para quebrar os vidros, para quebrar o relógio, para atacar os símbolos próprios da nação. A própria Constituição original foi roubada e levada embora, né? Depois devolveram, mas levaram embora. E essa mudança de Adurgue sindical, de Adurgues, da Associação dos Docentes, para Adurgue sindical, em 2008,
já representando as instituições federais de ensino superior do Rio Grande do Sul. Qual foi o impacto disso? Depois também teve essa filiação para o PROIFES e também do PROIFES como CUT também. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, professor, a respeito desta fase. Na realidade, a gente não entende esse processo de 2008 sem entender tudo que estava acontecendo antes. O movimento sindical dos docentes, dos professores universitários, ele nasce mais ou menos junto com a Durgs, lá no final dos anos 70. E ele nasce com uma cara que era a que ele tem hoje dentro do PROIFES, que é uma cara federativa, na qual cada universidade, na época, foi fundando o seu próprio sindicato. Isso se espalhou o país afora. A única exceção é a APUB, o Sindicato da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, que foi fundado em 1967, em pleno período ditatorial. Mas ele, evidentemente, ficou meio que silenciado durante esse período e volta à ativa nos anos 70, assim como os demais sindicatos. Esses sindicatos vão se fundando país afora, a Durgs é um deles, né, em 78, quase todos eles estão completando hoje 45, 44, 43 anos, e eles decidem, em 1981, a se transformar, a se unificar, na medida em que cada universidade federal ela tinha suas especificidades. Na época, inclusive, nós ainda tínhamos carreiras que eram diferentes, dependendo da universidade. Nós tínhamos diferenças entre universidades autárquicas e universidades fundacionais, mas, de qualquer maneira, os professores se enxergavam como um único corpo, e, portanto, para eles foi muito importante transformar aquele conjunto de associações docentes que se fundaram ainda como associações, posto que não tinham o direito de ser sindicato, e fundaram uma associação nacional em 1981. Mas essa associação nacional, a ANDES, Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, ela se constitui com uma visão muito federativa, na qual cada uma das entidades locais ela tinha sua própria autonomia, e assim ela era. Tanto é que cada uma das entidades tinha o seu próprio CNPJ, sua própria forma de organização, sua maneira de pensar a política local, e dentro da nacional se articulava. 7 anos depois, quando vem a Constituição de 1988, os sindicatos, as associações de servidores públicos, todas acabam assumindo um papel sindical, porque a Constituição passa a permitir isso. Então, nós temos grandes exemplos país afora. Vou dar aqui exemplos locais. O CEPERS vira CEPERS sindicato, né? E isso acontece também no movimento docente, quando a ANDES ela resolve se transformar em sindicato nacional. E isso se dá ali em 1989, pouco tempo depois da Constituição Federal de 88, permitir. Esse processo de 1989 até 2008, quando a Durgs deixa de ser uma seção sindical da ANDES, ele na realidade é um processo que esses 10 anos vai marcando uma profunda centralização daquela entidade nacional, desvirtuando o seu papel original de uma entidade federativa que tinha como grande princípio a unificação das lutas da categoria, mas sem atentar contra a autonomia local. Passo a passo isso vai piorando, e vai acontecendo essa centralização e essa partidarização. Isso explode quando o Lula é eleito presidente em 2002, assume a presidência em 2003, e esta entidade nacional, a qual fazíamos parte, ela é a primeira entidade a marcar uma greve contra o governo Lula em março de 2003. O Lula tinha menos de 3 meses de governo, e essa entidade se vangloriava de ser a primeira entidade a entrar em greve contra o governo que se estabelecia depois de uma grande catástrofe nacional, que foi o período neoliberal dos anos 90. Pouco a pouco, um grupo de pessoas dentro dessa entidade vai percebendo que aquele processo cada vez mais estava levando a que a nossa entidade se transformasse numa correia de transmissão de um determinado pensamento político partidário. Tanto assim que essa entidade, ela em 2005 sai da CUT para fundar uma outra central sindical.
tanto assim que se fundam partidos políticos a partir daquelas eleições, e aí um grupo de sindicatos, de associações docentes locais, ele entende que não era mais possível viver esse processo. Então, por isso que se decide, inicialmente, a construção de um fórum de professores federais, que foi o PROIFES, fundado em 2004, que ainda não era uma entidade sindical, propriamente dito, ele era um fórum que reunia professores, e que, pouco a pouco, vai se entendendo que era necessário fazer um passo adiante. Que aquele tipo de entidade não representava mais essa visão democrática, essa visão de um sindicato cujo primeiro e principal tarefa é a defesa dos interesses da categoria, e não simplesmente ser alguma espécie de escritório para interesses político-partidários determinados. Então, assim foi acontecendo. Vários sindicatos se transformam, na época, de associações e sindicatos. Como é que aconteceu aqui na Durgs? A Durgs, ela se funda, como tu disse, em 1978, e até 1991 ela manteve o seu estatuto original, o de 78. Em 91, 92, ela muda o seu estatuto, trocando o seu nome de ADURGS, Associação de Docentes da URGS, para ser Associação de Docentes da URGS, seção sindical da ANDES. Não houve nenhuma mudança estrutural, apenas foi uma mudança de estatuto para permitir que a ADURGS se entendesse como uma franquia daquela entidade nacional que virou sindicato em 88. De 92 até 2008, esse é o estatuto vigente. O que nós entendemos após um grande trabalho, um grande debate na base, que transcorreu durante todo o ano de 2006, todo o ano de 2007, era de que não era mais viável a gente permanecer naquela estrutura. Em 2008, uma grande assembleia que nós tivemos lá no campus do Vale, com quase 100 pessoas, se decide que não se pagaria mais a antes, foi uma proposta de base, alguém levantou a mão lá e disse que não se pagaria mais, e se decidiu se convocar uma consulta eletrônica para decidir se a Durgs queria ou não queria continuar sendo franquia daquela entidade nacional. Eu digo franquia porque ela era exatamente isso, ela não fazia parte efetivamente daquela entidade. Ela era uma entidade autônoma que assumiu a personalidade de ser uma seção sindical. Essa consulta eletrônica foi realizada ali por volta de agosto, se eu não me engano, de 2008, e a ampla maioria, 70%, 80% de votos, decide que sim, era preciso sair da ANDES e se transformar num sindicato local autônomo. E o que a diretoria fez a partir de então, foi durante 4 meses construir as condições objetivas para isso acontecer, porque a gente precisava cumprir o estatuto, na época de estatuto de 1992, que rezava que era preciso que 10% da categoria participasse de uma assembleia e que 2/3 dos presentes votassem a favor. Isso foi feito, inclusive, com o uso de procurações, que era permitido no estatuto, estava claramente determinado isso. E numa grande assembleia que acontece no dia 3 de dezembro de 2008, a ampla maioria dos associados presentes ou representados decide que era preciso sair da ANDES, e assim se fez. Foi uma assembleia muito polêmica, muito guerreada, com atos, inclusive, de violência por parte daqueles que eram minoria, mas achavam que tinham o direito de se impor à maioria. Mas, ao fim e ao cabo, a maioria venceu e a Durgs deixou de ser uma seção sindical e vira um sindicato. Sindicato, na época, de Porto Alegre. E imediatamente, ato contínuo a isso, foram 2 assembleias realizadas no mesmo dia, entram na Durgs os professores que não eram mais da URGS, aqueles que eram do Instituto Federal, já recém-fundado, e os professores da Universidade Federal de Ciência da Saúde se integram ao sindicato. Foi nesse período que eu disse lá um pouco antes, que eu ganhei ainda como presidente 6 meses de mandato para a organização do sindicato, assim foi feito, e realizou-se uma eleição por volta de julho, agosto de 2009, que na época era a maior eleição que a Durgs já tinha realizado, onde o professor Cláudio Scherer, que era vice-presidente na chapa, na diretoria que eu era presidente,
ele assume a presidência e passa a ser o primeiro presidente do sindicato. Na realidade, eu sou o primeiro, mas eu ainda era como um mandato tampão, digamos assim. O Scherer é o primeiro presidente eleito da Durgs Sindical, que agora tinha um novo nome, né? Não era mais só a Durgs, tem a Durgs Sindical, até para marcar essa ideia de que ela passa a ser um sindicato. Um pouco antes disso, em setembro daquele ano de 2008, também acontece em São Paulo a Assembleia de Fundação do Proif Sindicato, que hoje tem o nome de Sindiproif, uma ideia de que era preciso institucionalizar a questão do registro sindical do Proif. Dali foram 3 anos de muita discussão, de muito debate interno. Muitos sindicatos se filiam ao Proifes, até que eles decidem, em 2011, fundar a Federação Nacional. Então, em 2012, o Proifes é fundado, a Federação Proifes, não, Proifes Federação, se transforma de fórum em federação, por decisão dos sindicatos federados, a Durgs era um deles, e eu tive, inclusive, a grande honra de ter sido o primeiro presidente do Proifes Federação, 2012 até 2015, e depois de 2015 a 2018, eu cumpri 2 mandatos como presidente do Proifes Federação. Então foi um período muito desafiador, e eu diria assim para ti que muita coisa aconteceu nesse período, porque é bom lembrar que nós estávamos em meio ao segundo mandato de Lula, ao primeiro mandato de Dilma Rousseff, e foi um período de intenso trabalho sindical, na qual o Proifes, e junto com ele a Durgs, obviamente, participaram de muitos acordos salariais, muita negociação salarial. Firmamos acordos em 2007, em 2008, em 2011, em 2012 e finalmente em 2015, que foi o último acordo firmado. Acabamos agora, né, em 2022, 7 anos depois, firmar um novo acordo salarial. Mas eu estou me referindo especificamente ao período que vai de 2007 a 2015, quando se teve um grande trabalho sindical, e eu te garanto que boa parte desses cabelos brancos, que hoje eu estou mostrando aqui na tela, vieram de lá. E também foi importante a filiação à CUT, da Durgs e também do Proifes. A filiação da Durgs à CUT ela é bem mais anterior a esse período. A Durgs ela se filiou à CUT em 1996 e ela é filiada desde então sem nenhuma descontinuidade. Então, mesmo na época que a ANDES decide sair da CUT, que foi em 2005, um processo absolutamente autoritário, sem debate, sem discussão, um congresso no qual a própria representante da CUT, lá em Curitiba, eu estava presente, então ninguém me conta essa história, eu vivenciei ela teve somente 3 minutos para defender a filiação histórica da ANDES à CUT, mesmo com a saída do Sindicato Nacional da CUT, a Durgs nunca discutiu esse assunto. Nós, ainda que tivéssemos algum debate na base, a maioria dos elementos da direção e dos conselhos do sindicato nunca questionaram a filiação, e nós sempre entendemos que a Central Única dos Trabalhadores era a melhor alternativa para a aproximação entre os professores universitários e depois professores do EBTT, que essa também é uma das conquistas daquele período lá em 2008, né, a criação da carreira de EBTT, qual a gente participa ativamente. Nós sempre entendemos que a Central Única era a melhor ferramenta para a unidade da classe trabalhadora, porque ela nos permite a aproximação com os trabalhadores da iniciativa privada, com pessoas de outras carreiras do serviço público, e isso a gente sempre entendeu que a luta dos trabalhadores necessitava de uma central sindical forte e grande. E isso fez com que, inclusive, a Durgs fosse uma grande defensora de que o Proifes viesse a se filiar à CUT. Isso foi um trabalho de convencimento dos outros sindicatos que levou alguns anos, né? Desde a transformação do Proifes em federação em 2012, ela acaba se filiando à CUT só praticamente 10 anos depois, em 2021. E isso foi um processo de convencimento, a democracia ela tem disso, ela tem o seu tempo, ela tem o tempo de maturação, e hoje o Proifes Federação é a única entidade representativa de professores universitários federais que faz parte da nossa central. E isso eu acho que é um ponto muito importante, porque se os professores federais têm voz dentro da Central Única dos Trabalhadores para colocar a luta da universidade, da educação pública superior nas pautas da Central Única,
é através do ProIs Federação. Então, eu acho que sim, esse foi também um momento muito importante. Importante. E agora o governo Lula? Existe a expectativa de retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento social. Os professores já tiveram uma negociação salarial e já ganharam reajuste. E também já dá sinais, né, de retomada do orçamento da educação pública. Como vai ser, professor, agora, na sua opinião, essa relação com o governo Lula e quais são os desafios deste período? O Lula cunhou uma frase, quando ele foi presidente pela primeira vez, que ele dizia assim: o papel do governo é governar e do sindicato é sindicatear. Eu acho que nós estamos num momento exatamente igual. Para mim não vai ser absolutamente nada diferente do que fora naquele período lá. Não é porque o governo tem disposição de diálogo, e é verdade, tem, ao contrário do que acontece nos governos Bolsonaro e Temer, onde praticamente não tivemos nenhum tipo de diálogo com o governo. No governo Temer ainda tivemos uma reunião com a CESU. No governo Bolsonaro tivemos uma reunião online com a CESU, absolutamente improdutivo. Ficamos 7 anos sem reajuste salarial, como a gente já citou aqui. E os sindicatos eram totalmente desvalorizados por esses governos, principalmente no governo Bolsonaro. O governo Lula, ao se instalar agora no início do ano, retomou a ideia de uma mesa de negociação, trouxe um reajuste muito insuficiente, 9%, é um reajuste muito aquém das perdas salariais que nós temos, que vão na ordem de 43%, 45%, mas de qualquer maneira a retomada do diálogo ela aconteceu. Mas ainda de uma forma muito truncada. O governo não criou efetivamente uma mesa de negociação. Ele deu espaço para que todos os sindicatos fossem lá no Ministério e, de certa maneira, disse para todo mundo que o que podia fazer era isso, porque esse era o orçamento herdado de Bolsonaro, etc. e tal. Eu acho que o jogo começa agora mesmo. E o que os sindicatos têm que fazer para serem ouvidos por este governo, como em qualquer governo? Muita mobilização. Nós vamos precisar muita mobilização, porque a disputa pelo orçamento ela não é pequena. A gente vai ver agora o grande trabalho do governo, talvez seja a sua primeira grande vitória no Congresso, hoje, inclusive, está se falando isso, é a votação do tal do arcabouço fiscal, que nada mais é do que o fim daquele malfadado teto de gastos que foi criado lá no governo Temer, que foi a pior coisa que tenha sido pensado do ponto de vista da engenharia de maldades contra o serviço público. Porque esse teto, na realidade, não é para que o governo não gaste mais do que tem. É um teto para evitar que o governo gaste nas áreas sociais. Ele drene, na realidade, das áreas sociais todos os recursos públicos para o mercado financeiro especulativo. E essa luta ela não vai terminar se mesmo que seja aprovado o arcabouço fiscal. Primeiro porque ele não é o que o governo mandou. É um projeto negociado no Congresso com algumas amarras ao orçamento da educação, da saúde, que nós não vamos eliminar. Mas ele já é melhor que o teto, porque ele já prevê possibilidade de aumento de gastos e se aumenta a receita também. Eu acho que pode ser um momento melhor para o país, mas ele vai precisar de muita luta por parte dos servidores públicos, por parte da sociedade que acredita no serviço público, porque a disputa pelo orçamento da União ela é muito grande. Tanto pelo mercado financeiro especulativo, que não vai abrir mão dos seus ganhos, e para isso que ele criou um governo, que ele deu um golpe de Estado em 2016, para abocanhar parte do orçamento público, e a maior, inclusive, para o mercado especulativo. Essa gente continua aí, e ela, de certa maneira, é representada por aquele tipo de política que foi derrotada na eleição. Mas os setores oligopolizados são muito fortes. Nós vivemos um mundo hoje globalizado, onde os estados têm muito menos poder do que as próprias big techs que estão determinando as políticas no mundo. O Brasil não consegue nem aprovar uma lei para regular as fake news. Então, nada está dado, nada é fácil. O Congresso Nacional é um Congresso conservador, que não tem uma visão de que o serviço público é importante. Então, é só a luta forte, incessante, da classe trabalhadora, dos servidores públicos, e vai permitir que a gente tenha avanço. O governo está disposto? Eu acho que sim. Agora, governo é governo, sindicato é sindicato, cada um faz o seu papel. E o nosso papel é reivindicar, é mostrar, é lutar.
E não é apenas na questão salarial, na questão de carreira, na questão dos recursos para a universidade. A universidade foi tão depauperada nesses últimos 4 anos que nem esses parcos recursos que recebemos, como, por exemplo, a linha de crédito de 4 bilhões para as universidades, é suficiente para recuperar o passado. Isso vai se dar ao longo do tempo. Vejam que eu acabei de dizer que a nossa defasagem salarial está nesse mês na ordem de 44%. Ganhamos 9%, então voltamos para 35%. Mas são 35% que nós vamos ter que buscar, acima da inflação, para poder recuperar o passado. Então a luta vai ser muito dura, muito difícil. É óbvio que nós vivemos um ambiente muito melhor do que vivíamos até 6 meses atrás. E 6 meses atrás o presidente da República era contra a ciência, contra a vacina, defendia que ele podia receber joias do Estado, era a favor de atos golpistas, como a gente acabou vendo depois, e, inclusive, não sei todo mais que vai aparecer ainda nessas investigações todas que estão acontecendo. Então, é claro que nós estamos num ambiente melhor, dá para respirar, mas isso não significa que dê para descansar. Perfeito. Então, professor, pedimos a sua mensagem final aqui, em celebração a esses 45 anos da Durgs Sindical. Dos 45 anos da Durgs Sindical, que começou lá em 78, eu já vivi praticamente 26, né? Eu entrei em 97, como tu fizesse a conta. Então, eu já sou sócio da Durgs mais da metade do tempo que ela existe de vida, na realidade. Como diretor da Durgs, eu vivi o período lá de 2003 a 2009, foram 6 anos. Depois eu fiquei fora, porque eu fiquei dedicado justamente à Federação Nacional de 2009 até 2016. Em 2016 pediram, me convenceram, digamos assim, a voltar, e eu estou cumprindo agora o meu 3º mandato de sequência, né? Participei da diretoria do professor Paulo Morse, como diretor de Relações Sindicais, depois na diretoria do professor Lúcio Vieira e agora do professor Jairo, na condição de tesoureiro. Então já é o meu 6º mandato como diretor. Eu acho que para mim isso é uma parte integrante da minha vida, né? Não posso evidentemente tirar isso, né? São 20 anos de militância sindical. Eu coloquei para mim que esse é meu último mandato, tanto na federação, que acaba agora em fevereiro, quanto na Durgs, que vai acabar em 2025, porque eu acho que os ciclos na vida da gente, eles começam, eles se consolidam e eles terminam. Eu entendo que o meu está perto de se encerrar. Isso, obviamente, não vai fazer com que eu mude a minha visão de mundo, a minha visão em relação ao sindicato. Eu certamente serei um filiado da Durgs Sindical até o dia que eu virar instituidor de pensão, né, que eu espero que demore bastante ainda, e vou deixar minha esposa bem alertada de que ela poderá ser sócia ainda como pensionista depois. Porque eu entendo a importância do movimento sindical, eu acho que o sindicato é o principal seguro de vida que nós temos, porque é só a luta coletiva que é capaz de fazer a nossa ação ser uma ação efetivamente potencializadora das mudanças sociais. Eu não acredito no mundo individualizado, eu não acredito no mundo onde as pessoas sozinhas são capazes de resolver as coisas. Para mim, pessoas sozinhas são pessoas egoístas, pessoas que acreditam que é a sua capacidade individual e a sua capacidade de fazer as coisas que vai torná-las pessoas melhores. Eu não acredito nisso. Eu acho que ela só vai torná-las pessoas mais individualistas, mais egoístas e menos capazes de compreender as dificuldades do resto do mundo. Então eu estou muito feliz assim, de estar cumprindo esse ciclo, terminando esse ciclo de 20 anos, justamente no ano que a Durgs está completando 45 anos. E eu diria que nós hoje vivemos um momento importante no sindicato, porque nós colocamos, além da questão da pauta corporativa em si, uma série de questões que eu acho que são muito fundamentais para a sociedade que a gente vive hoje. Por isso, essa diretoria que eu faço parte aqui, ela tem uma política contra o machismo, contra a discriminação racial, contra a discriminação das pessoas LGBTQIA+. E eu acho que esse tipo de política também são coisas importantes que a gente tem que fazer. A gente precisa mudar a sociedade. E mudar a sociedade não é só conseguir salários melhores para nós. Eu acho que a gente já teve muita vitória nisso. Eu posso dizer, assim, com muito orgulho, que esse período que eu participei das negociações lá em Brasília, 2009, 2012, 2015,
nós aumentamos o salário dos professores federais em, sei lá, 50%, 70% acima da inflação. Nós soubemos aproveitar o momento histórico que a gente vivia naquela época, a gente criou a carreira do ensino básico tecnológico, a gente recuperou a paridade entre ativos e aposentados, ficou 10 anos com salários diferentes, por conta daquele período lá da greve de 98 que eu falei, mas é preciso ir além. Eu acho que a gente está numa sociedade hoje que muito mais do que simplesmente as questões corporativas, a gente tem que pensar nas questões de sociedade, na luta geral da sociedade, e o Sindicato de Servidores Públicos ele tem que efetivamente participar disso. Então, eu diria para concluir que ter feito parte do sindicato pode até ter atrapalhado a minha carreira científica, que talvez tenha atrapalhado, eu tenha publicado muito menos do que eu poderia ter feito, porque modéstia à parte, eu acho que eu sou um químico bem razoável, mas me deu uma dimensão de vida que é incomparável. Eu vivi experiências que são absolutamente insuperáveis. Né? Atualmente eu sou diretor de Relações Internacionais da Federação, então eu tenho participado da discussão de companheiros da África, da América Latina, da Europa, e isso tudo ajuda a formar a gente como cidadão. Eu diria que é um capítulo muito importante da minha vida, e eu gostaria de dar muito parabéns para a Durg Sindical nesses 45 anos. Eu acho que é um dos sindicatos mais importantes que tem no Rio Grande do Sul. É o maior sindicato individual de professores federais local que tem no Brasil, e isso tudo é fruto da luta daqueles 33 que fundaram a Durgs lá em 1978. A eles a gente vai render uma homenagem eterna, e a luta de todos os que vieram depois seguindo, né? Eu lembro que a minha matrícula na Durgs já é 2.800 e alguma coisa, e hoje certamente dá para dizer que já deve ter uns 5.000 pessoas que fazem parte da Durgs, ou 6.000 pessoas que fazem parte da Durgs nesse período todo. E em nome dos 3.700 associados que a gente tem, a gente que é da diretoria só pode dizer que é uma grande honra fazer parte disso, e evidentemente que é uma grande responsabilidade também. Não é fácil gerir um sindicato desse tamanho, ele tem muita coisa para fazer, muita coisa para dizer, mas eu acho que, indo e voltando, a gente pode dizer que a Durgs ela viveu e trilhou um excelente caminho lá de 78 até hoje. Muito obrigada, professor Eduardo Rolim de Oliveira, pela entrevista aqui neste nosso programa da Durg Sindical. Obrigado.